Fala galera, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Regrets, o seu podcast sobre ensino superior, sobre carreiras, e hoje nós falaremos sobre pedagogia. Então galera, eu tô aqui com a minha queridíssima convidada, Ana Luísa Pazotto, graduada em pedagogia pela FAEL. E aí Ana, tudo bom com você? Oi, Gui, que prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo. Acha, eu que me sinto honrado em ter você aqui. Gente, a Ana, ela é formada, é graduada em pedagogia pela FAEL, e agora eu queria que você conversasse um pouco com a gente, que é um curso semi-distância, não é? Isso, Semi-presencial. semipresencial. E aí, como que É assim, funciona? então, foram 4 anos, né? São 8 semestres. E aí eu frequentava a distância. E uma vez por semana a gente ia até a faculdade, até o polo aqui em São José do Rio Preto. E tinha as aulas. Então, essa aula lá, uma vez por semana, ela servia para tirar as nossas dúvidas, prova, a gente fazia lá no polo. E o restante dos dias a gente assistia às videoaulas. Tinha também atividades para a gente fazer, entregar, trabalho, tudo isso. Nossa, que maneiro, que maneiro. É porque é legal que hoje, né, já faz aí um ano e pouco, um ano e meio quase, que todos nós estamos nos adaptando praticamente a um. As faculdades gostam de falar em ensino remoto, mas nada mais é do Sim, que um ensino à distância com. sim. Todo mundo está vivendo essa realidade, podendo Exato. ver as dificuldades que é, a dedicação que precisa ter. Exatamente, precisa. Eu diria que a dedicação do aluno e do professor também, assim, é muito maior do que o ensino presencial. Então Sim, você tem que provar que você tá ali acompanhando o material sempre. Você também tem que se motivar, que muitas vezes é difícil. Mas, sim. poxa, que legal! E o curso de pedagogia, Ah, para gente, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar, o que você diria que seria o curso, no caso? olha, a faculdade de pedagogia em si, ela tem uma parte assim, bem teórica do que é, de como alfabetizar uma criança, fala sobre a LBD, sobre o que você precisa saber das leis, né, que tem hoje na educação no Brasil. Fala também entra um pouco de psicologia para a gente poder entender o nosso aluno, essa visão além de ser professora, de você ter esse outro lado de conseguir ver a criança como muitas vezes até como uma mãe, né? A gente tem que ter esse olhar. Então, a faculdade ela entra muito essa parte teórica. E aí depois a gente vem com o estágio que vem a prática, né? A gente coloca em prática tudo isso que eles ensinaram pra gente. Poxa, que legal, que legal. Não, você falar sobre psicologia junto com a pedagogia, eu acho que é muito interessante, até porque dá pra gente fazer um paralelo com licenciatura. Os cursos de licenciatura, muitos formados em licenciatura, né, professores também, eles falam muito isso sobre a diferença da licenciatura com o bacharelado, onde a licenciatura Aham, ela tem disciplinas focadas em psicologia, em pedagogia, em métodos de ensino, e isso faz sim. total diferença, cara. Assim, E como faz? falando eu sendo um aluno de engenharia de bacharelado, eu tenho professores que são formados em licenciatura, eu tenho professores que são formados em bacharelado. Os professores de licenciatura, eles sabem, eles têm uma técnica de aula muito mais apurada. Por isso mesmo, porque eles tiveram contato com essa psicologia, com metodologia de ensino, que é assim, faz total diferença, eu acho que entender o Isso, aluno, sabe? É muito, muito legal mesmo. sim. Era uma parte que eu não sabia que tinha no curso, eu já tinha lido que eu ia ver sobre isso, mas eu não imaginava que eles fossem aprofundar sobre isso, que eles fossem entrar diretamente. Então, a gente teve também várias palestras, né, para entender mais sobre esse assunto, porque hoje eu vejo assim que a preocupação tanto de uma escola quanto quando abre-se concurso para
para professor na rede municipal, estadual. Hoje em dia tem muito mais preocupação voltado para esse lado do psicológico da criança mesmo. Hoje em dia a gente entende que a criança ela aprende muito mais quando ela gosta do professor, quando a aula se torna interativa para ela. Então, tudo isso a gente viu lá a importância. Nossa, que legal. Não, essas novas metodologias de ensino também são super inspiradoras, sabe? É muito bom quando a gente vê isso. E agora no curso, então você tem esse primeiro momento bastante teórico que você estava falando, né? Você lembra Sim, alguma sim. disciplina que deu mais trabalho, que foi mais complicada, ou sabe, que a galera teve mais dificuldade? Olha, eu acho que assim, que todas as partes a gente teve um amparo grande dos professores, assim, de tirar as nossas dúvidas e tudo. Uma dificuldade maior, assim, que eu tive foi porque eles dão uma pincelada, assim, entrando nas outras matérias. Porque, assim, o curso que eu fiz de pedagogia, eu posso dar aula só até o quinto ano. Então, se for Fundamental 2, né, que a gente fala, o Fundamental 2 eu preciso ter uma pós para que eu possa dar aula para os maiores. Então, eles dão uma pincelada nessas outras matérias aí. Então, eu achei que essa parte, para mim, foi onde eu fiquei com mais dificuldade. Porque eu achei meio, vamos falar assim, meio vago em relação às matérias, porque não especifica. Mas eu entendo também que depois, se eu for dar aula no Fundamental 2, eu faço uma pós e me especializo em alguma matéria específica. Mas eu acho Sim. que foi só isso mesmo. Poxa, que maneiro, que maneiro. Mas é verdade, o curso de pedagogia ele é bem focado no que a gente chama de Fundamental 1, né? O Fundamental 1, infantil, né? Eles focam muito nisso. E você falou do estágio, que o estágio vai ser uma ferramenta prática para o pedagogo. Como que Nossa, funciona? demais. Então, a partir de quando que você pode e deve fazer o estágio? E como que seria esse estágio? Onde você faz? Como que ajuda? Ó, eu falo que o estágio para mim foi assim, o que me ensinou tudo que eu sei, eu aprendi no estágio. Então, vendo a prática, porque enquanto você está lá vendo a parte teórica e você vai para a prática, é muito diferente. Então, você pode viver a realidade, ver a dificuldade do aluno de perto, poder ver aquele aluno que no primeiro aninho ele não sabe as letras do alfabeto e ele sai do primeiro aninho já sabendo ler. Então, isso é gratificante demais, a gente poder viver isso. Então, eu falo assim, que tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, eu devo aos meus estágios, né, que eu fiz. E assim, o estágio na pedagogia, a hora que você está matriculado na faculdade, que você já começou seu curso, você já pode entrar no estágio. Você já Poxa, que pode, legal. não tem um tempo certo. Logo que eu entrei, eu fiz o concurso da prefeitura para estagiária aqui em São José do Rio Preto, e eu entrei para o ano seguinte. Então, eu consegui pegar, eu fiquei 2 anos, o estágio da prefeitura é de 1 ano, podendo ser prorrogado para mais 1 ano. Então, eu fiquei 2 anos em uma escola municipal, e foi assim, o meu primeiro contato. Eu tive uma professora que eu trabalhei com ela, e eu falo que hoje ela é minha mãe do coração, porque eu aprendi muito com ela é minha maior referência na pedagogia. Então, ver ela ensinando as crianças, ver o método que ela ensinava, como ela fazia isso, para mim, quando eu entrei e fui estagiária dela, eu tive mais certeza ainda de que era aquilo que eu queria. Poxa, que massa. Isso é muito bom quando a gente cria uma referência, né? A gente Sim. vai aprendendo ali. Então, desde que você já esteja matriculado no curso de pedagogia, já é possível exercer o estágio, então. Poxa, Sim, isso você é, já isso é consegue entrar. fantástico. Depois você precisa levar, né, no estágio, você precisa levar o comprovante da matrícula de que você está matriculado naquele curso. Normalmente, a gente, na prefeitura, é uma vez por ano que a gente leva o comprovante de matrícula. Mas eu já trabalhei em outros lugares depois desses 2 anos da prefeitura que eu precisei levar a cada 6 meses, né? Como era por semestre a minha faculdade, cada semestre que eu renovava, que eu fazia a minha matrícula,
eu tinha que ir lá e levar para eles o comprovante. E aí era pelo CIE. Ah, legal. Então, o mesmo órgão de estágio para outros cursos também ele Sim, atua sim, ali com a pedagogia. E você falou sim. do ensino público, né? E dá para estagiar também no ensino privado, no caso? Sim, no ensino privado também. Aí tem estágios de 4 horas e de 6 horas na rede particular. E aí é pelo CIE também, a gente pega certinho ou o período da manhã ou o período da tarde. Depois dos 2 anos que eu fiquei na rede municipal, depois eu fui pro SESI, e agora eu tô numa escola particular que eu terminei a faculdade e continuo nela. Eu já não sou mais estagiária, já sou registrada e tive uma oportunidade boa lá também. Poxa, que legal, você foi efetivado então. Cara, Sim, que maneiro. sim. E legal, um ponto para destacar disso, da sua trajetória, que eu acho muito importante o fato, você fez o estágio ao longo praticamente do curso inteiro. Do Então, curso a todo. carga prática que você teve, praticamente o teu estágio foi ali um laboratório do seu curso, né? Foi a carga Sim, prática que você precisa e você conseguiu ter ao longo de todo o curso. Então, no mesmo momento que você foi tendo o conteúdo teórico ali sendo passado para você, você exercia isso na prática. Eu acho que isso é fundamental, sim, porque a gente, quando compara com outros cursos, como por exemplo medicina, que é um curso que a galera conhece muito, não é assim que funciona. Você só pode estagiar lá no quinto, sexto ano. Nas sim. engenharias também, você estagia lá no final. Mas isso é muito bom saber que você tem a oportunidade de aprender, de estagiar, porque eu também considero que o estágio realmente é a hora que você vai aprender, sabe? Sim. Você vai colocar em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Exato, exato. E como que estão as vagas hoje? Não só estágio, mas para um pedagogo hoje, uma pessoa que está pensando em atuar com pedagogia, primeiro, o pedagogo, ele atua, falando agora como leigo mesmo, ele vai atuar só com ensino como professor, ou tem alguns outros cenários que ele pode atuar, por exemplo, dentro de uma empresa, igual um psicólogo que pode atuar dentro de uma empresa, ou ele é mais focado mesmo em alunos ali em escolas? Sim, no caso esse que eu fiz a faculdade da pedagogia, ela é voltada para a educação mesmo ali dentro da escola. Mas isso não impede de que você pegue aulas particulares para dar para auxiliar os alunos. Eu tenho amigas que elas trabalham fora da escola, que fizeram comigo faculdade, e elas trabalham hoje monitorando criança em festas infantis. Então, Olha, que assim, e legal. elas levam atividades de escola, vamos supor, letras do alfabeto para as crianças pintarem ali enquanto estão no aniversário. Elas conseguiram levar uma parte da escola, vamos falar assim, uma parte legal para atuar em outras áreas. Mas, assim, dentro de empresa, essas coisas eu não tenho experiência ainda nessa parte. Acredito que não tenha como por enquanto. Não é o foco do curso, né? Não, Exato. não. Então, o foco do curso é ali o ensino, mais focado em crianças mesmo, no começo do ensino, né? E Sim. hoje, como você vê o cenário das escolas? Por exemplo, concursos públicos são abertos, a quantidade de vagas, o cenário é propício? Como que tá? Olha, falando por mim, assim, eu não tive dificuldade nenhuma. A prova de estágio da prefeitura foi bem tranquila. Tinha uma quantidade muito grande de vagas, porque pega Rio Preto todo. E aí, quando a gente é selecionado, a gente vai lá e escolhe de acordo com a nossa região, o período que a gente quer, a escola que a gente quer. Então, assim, relacionado a vagas, eu acho que, ainda mais aqui na nossa cidade, tem muitas vagas, muitas escolas. O pessoal investe mesmo, ainda mais quando você é um bom profissional, você tem um diferencial, você chega na escola e você mostra que é aquilo que você quer, você só tende a crescer cada vez mais ali em qualquer ambiente que você tá. Então, eu acho que a oportunidade para professor hoje tem bastante. Tem Nossa, é muito bom bastante. ouvir isso. É muito bom porque
Nós temos hoje tantos cursos, tantas carreiras com um cenário tão complicado de vaga, sabe? Mas é bom Uhum. ouvir que realmente tem vagas, tem uma quantidade legal de vagas abertas, que o mercado ele está acolhendo os profissionais que estão que estão se formando. Isso é bom, Sim. sabe? Isso é muito legal. Esse tempo agora que a gente está vivendo de pandemia, não teve ainda um concurso, né, em o ano passado, nem esse ano ainda, para estagiária na rede no municipal. Então, eu tenho amigas que estão fazendo pedagogia, que estão no último ano, que estão sem fazer um estágio, mas que elas conseguiram pegar aulas particulares, porque tem muita criança que às vezes a mãe não consegue estar ali acompanhando as aulas online. Com certeza, Então, nossa, tem a muito gente mesmo. sabe que os pequenos, principalmente, sofrem muito mais, né, com esse ensino remoto que a gente está agora. Então, elas estão dando aulas particulares, elas estão acompanhando, e isso também é uma forma, é um estágio, né? Elas estão aprendendo ali, estão ajudando a alfabetização deles, em tudo que eles precisam. Nossa, é mesmo. E como que você vê esse ensino remoto? Já que a gente tocou nesse assunto, como, tipo, porque eu acho que lá no começo da pandemia eu já pensava assim, os pequenos eles são os mais afetados, né? Porque Sim, eles precisam de muita ajuda, eu acho, meu ver, né? Eles não têm tanta autonomia não no tem. ensino Eles lá. precisam de um responsável ali com eles o tempo todo. E assim, a professora ela precisa ter uma aula. As professoras eu falo que elas precisaram se reinventar. Assim, a gente está se reinventando dia após dia, porque a aula tem que ser muito interativa. A aula tem que ter música, a aula tem que ter brincadeiras, tudo para prender a atenção deles. Então, isso já era trabalhado em sala de aula, porque eles também precisam, né? Qualquer coisa eles se dispersam, mas agora muito mais. Então, eles estão em casa, na frente do computador. Então, as professoras tiveram que mudar toda a forma que elas tinham de alfabetização, de ensino para os pequenos, né? Os grandes ainda tiveram uma facilidade maior. Eu tenho a minha filha que tem 13 anos, está no oitavo ano, então ela não teve assim uma dificuldade como eu vejo na escola, estando lá na escola dos menores. Nossa, com certeza, porque para os pequenos, você precisa ali do pai, né, do responsável, da mãe, ajudando. Sim, eles E. não conseguem achar a página do livro. Nesse Exato. momento, eu estou trabalhando na escola e eu fico na parte da monitoria. Então, eu acompanho todas as aulas, eu faço a parte da gravação, porque depois essas aulas são postadas no Classroom deles. Então, assim, eu estou acompanhando as aulas, eu estou vendo, a professora às vezes fala, abre a apostila em tal página. Eles não conseguem achar essa página se não tiver o pai ou a mãe ou a avó, alguém do lado deles. Então, para eles, realmente foi assim um período bem difícil. Fora que a escola, eles amam estar na escola, né? Com os amiguinhos, se Exato, diverte, exatamente. brinca. E é até um cenário um pouco preocupante, né? O como a pandemia, depois que da pandemia, como vai ser esse. Como vai ter afetado o ensino dos pequenos. Sim, Porque os pequenos, eles. Como que ele, o que vai acontecer após, né? Será que os pequenos vão sim. conseguir se manter no ritmo ou eles vão precisar estudar mais? É o Um resultado resultado disso. como teria numa sala de aula, né? Se a gente vai conseguir obter com eles o mesmo resultado, porque realmente os pais eles não estão preparados para isso, eles não estão preparados para alfabetizar uma criança. Então, o ensino à distância, né? O ensino remoto, os pais estão meio que dividindo essa tarefa com o professor. Tem que ser uma Exato. parceria muito grande. E muitos pais não têm, não conseguem um tempo. Eu acho que há alguns anos a sociedade já estava se perguntando: será que nós estamos dando a atenção necessária para os nossos filhos? Porque a sociedade cada vez mais ficava presa no seu trabalho. Muitos pais, eles ficavam em rotinas totalmente estressantes e não tinham tempo de ficar com seus filhos. Até muitas Sim, histórias a gente lia e ouvia sobre pais que não conseguiam ir no aniversário que era importante, ou levar o filho para andar de bicicleta num bairro novo.
E, bom, veio a pandemia, as coisas só se complicaram porque hoje o pai e a mãe eles trabalham ali dentro de casa, num home office também, Sim. e tem que dividir o tempo, sabe? Eu acho que ou a gente surtou, né, com a pandemia, ou isso foi uma luz para os pais conseguirem Fortaleceu a relação entre os pais e os filhos, né? Eu acho que exatamente. muitos funcionaram dessa maneira. E agora tá voltando, né? Aos pouquinhos a gente tá voltando agora com o híbrido, então a gente está tendo revezamento. O município, eu não sei se já voltou, mas eles estão se preparando para isso, mas a rede particular já voltou há bastante tempo, já fez todas as modificações. Legal. E deixa eu perguntar, tem várias dúvidas sobre o híbrido, para falar a verdade, porque, bom, na graduação a gente ainda não conseguiu nem o híbrido. Tanto porque a graduação tem vários alunos de localidades diferentes. Então meio que você estaria Sim, impulsionando muitas viagens interestaduais, vamos dizer assim, gente sim, trazer, sim. né, poderia trazer vírus de outros lugares, enfim. Mas no híbrido, como funciona? Por exemplo, tem uma porcentagem da sala que estaria presencial e os outros alunos de Isso. casa, mas primeiro, como que é escolhido os alunos que estarão presencial e os de casa e como que os de casa acompanham também o mesmo que o presencial? Tá, eu vou explicar para você como funciona na escola em que eu trabalho. Mas tem outras escolas particulares que estão utilizando outros meios. Mas na minha escola funciona assim: de acordo com a quantidade de alunos, foi dividido os grupos por cores. Então, a gente tem salas que tem 30 e poucos alunos que a gente teve que dividir em três cores. Então, na sexta-feira, vamos supor, semana que vem, vai estar o grupo roxo na escola. Cerca de 10, 11 alunos do grupo roxo. A gente manda na sexta-feira um formulário para os pais desses alunos do grupo roxo, perguntando se eles vão presencial na escola. Aí tá. Eles vão responder para a gente já ter uma base de quantos alunos a gente vai ter na próxima semana na escola. E aí na outra semana muda a cor. Para quem está em casa, o restante, a gente tem um projetor na sala de aula e um computador para o professor. Então, tudo que é passado na sala de aula para aquele aluno que está na sala é passado também para quem está em casa. Eles projetam a imagem na lousa e todo mundo que está em casa acompanha da mesma maneira. Isso, as provas são postadas no Classroom, na sala de aula deles, porque a gente tem alunos que ainda estão 100% online por alguma preocupação dos pais, né? Às vezes tem alguém em casa que tem alguma comorbidade, então o aluno ainda está 100%. Então ele faz tudo de casa. Não é obrigatório ir para a escola, nem na semana de provas, vai se o pai autorizar. Então eles abrem a prova, fazem a prova lá pelo Classroom, envia para o professor e a gente pede assim, câmeras abertas para a gente poder ver eles, né, poder acompanhar mais ou menos o que eles estão fazendo, se eles estão ali mesmo, porque câmera fechada a gente só vê um monte de bolinha. Então a gente pede Exatamente. que eles abram as câmeras e a gente fica acompanhando. E os menores, né, o ensino infantil também está sendo dividido assim, mas a gente tem alunos que ficam o dia todo na escola, a gente tem alunos do integral. Então, se caso, vamos supor que alguém da família testou positivo, alguma coisa como já aconteceu, a gente afasta os 14 dias a sala toda. A sala toda assiste 100% online, inclusive a professora, para não colocar os outros alunos em risco. E a gente vai caminhando dessa forma com eles. Quem está na escola é uma atenção redobrada em máscara, em álcool em gel na mão, e a gente tenta ao máximo tomar todos os cuidados com eles, para a segurança deles, para a nossa segurança. Poxa, que massa. Nossa, que massa, porque desse jeito, bom, exceto os alunos que têm alguma comorbidade, em caso ok, que não vão mesmo presencial, é feito de uma maneira que todos os alunos, uma hora, terão o presencial por uma semana e depois vai Sim, revezando. E sim. também é projetado para os alunos de casa.
É muito legal ver isso, porque E também a realmente... gente grava a aula, né? Fica tudo gravado. Então, de repente, se Ah, aquele aluno legal. ele não conseguiu assistir aquela aula naquele dia, aconteceu alguma coisa, ele perdeu aquela aula, essa aula vai estar gravada, ele entra na sala de aula dele, é separado toda a aula que vai começar, a gente interrompe, a gente grava, a hora que termina, a gente interrompe. Então, ele vai ter aulas, todas as aulas separadas que ele teve naquele dia, e ele assiste a aula que ele perdeu. Ah, isso é incrível. Isso é incrível, porque até para os alunos que foram, né, estavam presentes na aula, uma aula gravada poxa, é conhecimento ali para o aluno depois consultar antes de uma Com prova, para ele certeza. relembrar alguma coisa. E uma coisa que eu acho muito importante, que muitas escolas já aderiram e que, por exemplo, no meu campus a gente não aderiu e eu acho que deveria aderir, é o que você falou das câmeras abertas. Porque Uhum. mesmo sendo remoto, mesmo sendo à distância, é legal, já que você tá ali num esquema ao vivo, sabe? É, Sim. é legal você tentar continuar com isso ao vivo, porque... É muito difícil para o professor, é muito ruim você estar numa sala de aula vendo um monte de bolinha e você não sabe se teu aluno está ali realmente, se teu aluno está te ouvindo, entendeu? Então, mesmo que a distância, mas esse contato do professor com o aluno é muito importante. Nossa, demais, principalmente porque motiva o professor, né? Eu Sim, converso com meus professores e muitas vezes eles estão desmotivados e os alunos ficam desmotivados, é uma bola de neve, sabe? sim, Porque é muito difícil você, já na pandemia, você ficar motivado com as coisas, né? E aí é. o professor ele tá dando aula e não tá vendo, porque você pode falar muito melhor, mas sabe quando o professor tá dando aula e ele olha pra cara de todo mundo e tá todo mundo fazendo com que sim com a cabeça, os olhinhos estão tipo, poxa, a galera tá entendendo, vou continuar a Sim, matéria. Aí tem horas que o professor olha para aquela sala, tá aquela nuvem de dúvida, que ninguém entendeu nada, e aí ele repassa e explica de novo, explica de outro jeito, e fica até que sim. a galera entenda. Com as câmeras fechadas, não tem isso. O E isso é professor. uma coisa que a gente frisa muito para eles, principalmente para os maiores. O Fundamental 2 até o ensino médio é uma dificuldade muito grande que a gente encontra deles abrirem as câmeras. Então, assim, não existe lei que a gente consiga, né, fazer com que eles abram as câmeras. A gente já fez reunião com os pais, falou dessa importância, dessa relação com o professor. Mas assim, cabe a cada um, né? A gente tem aluno que abre todos os dias, que fica toda a aula toda com a câmera aberta, interage com o professor, abre o microfone, faz pergunta. Então, isso é muito importante, essa devolução, né, para o professor. Nossa, com certeza. Porque, assim, a minha experiência com câmera fechada, se alguns alunos acham que deveria ser fechado, por exemplo, a minha experiência é que cada semestre que passa, o número de alunos ali na aula e interagindo diminui drasticamente. Então, Sim, a gente a universidade é um pouco mais liberal, você vai depois assistir o vídeo, vai ter a presença de uma outra maneira, com alguma lista, mas, poxa, no começo a gente tinha 20 alunos ali, 25, 30, normal, assim, no começo da pandemia. Hoje nós temos 3, 4, nossa. e o professor pergunta, poxa, eu vejo professores tentando a metodologia de ensino que você fica sempre interagindo com o aluno, sabe? Você vai, faz uma pergunta, vê se o aluno responde para aquela dúvida do aluno, ajudar na motivação dele. E o professor pergunta e ninguém responde porque já tem 3 alunos só e tem aquela vergonha do aluno responder Sim, também. sim. E é muito chato, fica uma relação muito desgastante de professor e aluno, você já Fica. não tem ninguém ali e os que estão ali não respondem, não participam, estão com a câmera fechada, sabe? É realmente... E a gente fala para eles o seguinte: essa participação deles na aula, essas câmeras abertas, a gente tem um lugar em que a gente tá deixando tudo isso armazenado, a gente printa as telas e salva nessa pastinha,
porque a gente não sabe como vai ser a cobrança da diretoria de ensino, da Secretaria da Educação, para que a gente possa provar que esse aluno estava na sala, que ele realmente aprendeu o conteúdo que foi dado. Então, se o aluno tiver com uma câmera aberta e a gente tiver ali, ó, vamos pegar essa aula aqui. Essa aula, o fulano, ele estava presente na aula. Você pode ver que ele está aqui na câmera e tal. Então, tudo isso são materiais que a gente vai ter futuramente se precisar, né, porque o ano passado mesmo, quando começou a pandemia, que voltou a rede particular, a gente não sabia como é que iria ser, como é que a Secretaria da Educação ia lidar com esse ano, como é que a gente ia provar que aquele conteúdo que foi dado foi absorvido pelos alunos, que eles aprenderam. Então, tudo que a gente puder ter de imagem deles, participação no chat, os trabalhos entregues, tarefas entregues, tudo isso a gente pode juntar para mostrar que o conteúdo foi aplicado e foi absorvido. E de certa maneira também defender o aluno que estava ali presente, né, e estava trabalhando, fazendo tudo, estudando, aprendendo. Eu acho que o interessante da gente tirar de sinopse, assim, né, de aprendizado desse momento é o que volta ao fato dos cursos à distância. Porque hoje nós estamos vivendo os cursos à distância, as dificuldades que os alunos têm, Sim. o quanto a mais os alunos têm que estudar, têm que se dedicar para absorver Muito. o conteúdo. E o que a gente notava, principalmente antes da pandemia, era um enorme preconceito, porque as pessoas olhavam para os cursos à distância e falavam, esse é um curso mais fraco, não sei o quê. Sendo que não. É um curso tão bom quanto, com certeza, adicional... e a dedicação tem que ser muito maior. Eu ouvi muito isso. Quando eu comecei o curso, eu conheci pessoas durante o meu estágio que também era estagiária, só que já fazia uma faculdade presencial. E aí ficava nessa comparação. Mas eu vou na faculdade todo dia. O conteúdo que eu tô tendo na faculdade todo dia é o mesmo que você tem? Então, hoje, essa realidade que a gente está vivendo veio para mostrar para essas pessoas que tinham esse preconceito, e até escolas, tinha escola que tinham realmente, na hora de escolher o profissional, o estagiário ou o professor formado, né, eles tinham essa diferença, um currículo de um professor com pedagogia à distância e um presencial. Eles preferiam pegar o presencial, porque eles tinham essa ideia de que o à distância era mais fácil, mas não. A dedicação era muito maior, o esforço para você pegar o conteúdo era maior. Então, agora, diante dessa pandemia que veio o ensino remoto, todo mundo pôde perceber o quanto é difícil uma faculdade à distância, uma faculdade semipresencial. Não, com certeza. Um curso, pensa, um curso semipresencial, você tem ali um dia para tirar suas dúvidas, um dia na semana. Hoje Sim. vivemos isso, professores marcam um horário para tirar dúvidas. Então você vai ter ali um conteúdo assíncrono com vários vídeos e você vai ter que pegar todas essas dúvidas e tirar num horário específico com o professor. Sim, sim. Então, chega a véspera de prova ou véspera de entrega de algum trabalho, lota de alunos e todos eles fazendo perguntas, e até para o professor, isso fica muito desgastante, porque o momento ali que iam ser 2 horas só para ele, que ele poderia tirar dúvida de alunos, viram 4 horas, sabe? Sim. E pro aluno que tá ali, o aluno vai esperar, vários colegas vão tirar dúvidas, ele vai tirar dúvidas, e pensa, o aluno estava trabalhando nisso dias antes, ele ficou com dúvida, ele teve que carregar isso até o dia... Até o dia que chegasse para falar com o professor. Exatamente. Então, olha, assim, eu lembro que o meu coordenador de curso, quando começou a pandemia, que o meu campus aderiu ao ensino remoto, que não foi logo que começou a pandemia, demorou alguns meses, ele chegou e falou, bom, para isso daqui funcionar, vamos precisar que vocês, alunos, virem protagonistas. Vocês vão ter que buscar o conteúdo, vocês vão ter que absorver o conteúdo, vocês vão ter que ir atrás, porque se vocês não fizerem isso, não adianta de nada. E para um aluno que é 100% presencial,
é até estranho, porque esse preconceito, na verdade, deveria ser o oposto, porque o aluno que está no Sim. presencial, ele vai na aula ali, ele olha, ele anota, mas muitos alunos não anotam no caderno, e Uhum. você tá ali, assiste a aula, sabe? É tudo mastigado, é tudo já Sim, o ali. professor já levou tudo ali para vocês. Exatamente. Muitas vezes o professor já levou aquela matéria que está na apostila resumida só naquilo que vocês precisam mesmo. Vamos falar assim, o que é mais importante daquele capítulo Não, e coisa que não exatamente, acontece no exato. remoto. Você não vai precisar pegar um livro e ali desmembrar ele inteiro, ler inteiro. Sim, Não, muitas matérias você estudava o caderno. Professor, para quem tinha caderno, ou alguns alunos tiravam foto da lousa, né? E era aquilo, porque o professor já tinha resumido. Então era um trabalho do sim, professor muito grande também, mas não falando hoje, o professor também tem um trabalho muito grande, mas o aluno realmente tem que ser o protagonista. Então eu acho é, que a gente, como sociedade, tem que pegar as coisas boas da pandemia, por exemplo, e tirar esse preconceito da cabeça com os cursos à distância. com Pois certeza. são cursos muito bons, pô, só de ver o teu currículo, a tua trajetória, o quanto as coisas estão dando certo para você já é um fato para as pessoas tirarem esse preconceito, porque eu acho que as pessoas elas têm dificuldade de aceitar o diferente. Com certeza. Tudo Então, que é novo desperta um medo na gente. Ai, será que vai exato, dar certo? Será que vira mesmo? exatamente. E não é assim. Se você não teve uma experiência com esse novo, não é para você ter medo, é para você pensar que as coisas podem ser melhores, as coisas podem ser diferentes e boas, sabe? E na Uhum. pandemia a gente foi obrigado a abraçar o novo. Não teve Sim, com escolha. certeza. Não teve escolha e não adianta falar, não, a pandemia a gente não aprendeu nada. Que não é assim, não é isso que aconteceu. Na pandemia, quantas pessoas não fizeram projetos, TCCs, estão no mestrado, fazendo pós? Vai falar que essas pessoas não estão aprendendo nada? Sabe, essas É, pessoas estão também aprendendo muito, são ótimos profissionais com e certeza. são profissionais com skills diferentes, com habilidades diferentes também, isso que é legal. Você hoje já É, tem uma habilidade de uma videoconferência, uma habilidade, habilidades de ensino remoto muito maiores, sabe? que vai facilitar muito, muito. Já veio, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, entendeu? A gente tem coisas que do ensino remoto que eu acho que nunca mais vai sair. A gente aprendeu a lidar com isso, a gente viu que pode facilitar, então eu acho que não, que tem muita coisa que não vai sair. Ah, eu também acho. Principalmente pois as pessoas quebrando esse paradigma interno delas, elas vão abraçar isso. Porque Sim, são coisas que facilitam, tanto como home office, por exemplo. Você poder trabalhar numa empresa estando de outra cidade sem precisar mudar, é uma coisa que auxilia muito. Até esses dias eu vi um programa de computador que simula um escritório, sabe? Você nossa, ali tem mesas, tem a mesa do seu chefe, tem a mesa do seu colega, você tem um avatarzinho, como se fosse um Buddy Pocket, para quem é das antigas do Orkut, e você tem ali. Aí você quer conversar com fulano, você tem que ir lá mexer teu avatar até a mesa do fulano para poder que falar para ele legal, e mandar um chat para ele. Isso é muito legal. A gente tentar legal. humanizar essa relação no, na pandemia. Sim, Poxa, olha, o tempo tá acabando. A gente conversou bastante, Ana Luísa. que Foi legal. assim, foi Gostei muito, muito gostei massa. muito. Poder E, passar essa informação, né, para as pessoas que querem fazer pedagogia, poder passar um pouquinho do que eu vivi, de tudo que eu aprendi, foi muito legal. e assim, se você fosse falar alguma coisa pra pessoa que tá com aquela duvidazinha, não sabe se faz pedagogia, se não faz, não se- tem aquela paixão pela pedagogia, mas às vezes tem medo, o que você falaria? Ai, eu sou suspeita a falar, porque eu me encontrei na pedagogia. Eu sempre gostei realmente, da pedagogia, era uma coisa que eu sempre
sonhei em fazer, mas eu fui mãe muito nova, então eu pulei algumas etapas da minha vida, então eu tive que fazer a faculdade depois. Mas eu acho que tudo tem um tempo certo para acontecer, e aconteceu, eu consegui terminar minha faculdade, e cada dia mais você ir trabalhar com aquilo que você ama, você tá ali com as crianças, você tá ali ensinando eles todos os dias, a gratidão que eles têm, o amor que eles têm pelo professor, para mim isso não tem nada mais gratificante mesmo. A melhor parte da pedagogia é estar ali com eles e sentir todo esse amor e essa gratidão. Poxa, isso é mágico pra mim, sabe? Isso é muito bom ouvir isso mesmo. Então é isso. Obrigado, Ana Luísa. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Obrigada, Guilherme, pelo convite. Acha. A gente que agradece. E para você, ouvinte, que ouviu até agora o nosso episódio sobre pedagogia, comente aí o que você achou. Não esqueça, se você gostou, deixa aquele like para fortalecer o nosso projeto. Se inscreva também para não perder os próximos vídeos. Vem aí os vídeos de cortes, eu sei que vocês vão gostar. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Falou!